coloco o meu dinheiro, aí está o meu coração. Fale isso toda essa semana para você. 2 Coríntios 9. Eu e você precisamos orar para que a crise econômica do Brasil e do mundo não seja pior em 2016 do que foi em 2015. Mas todas as previsões são que a crise econômica do Brasil, do país, será pior nesse ano de 2016 do que foi em 2015. Nós já sofremos os efeitos da crise em 2015. Sofremos, alguns mais, outros menos. Nós fomos afetados pela crise em 2015. E temos a possibilidade de sermos mais atingidos, mais afetados em 2016. Agora, irmãos, qual é o nosso método? Qual é a nossa saída? Qual a nossa escapatória contra a crise? Uma palavra: fidelidade. O cristão enfrenta a crise com fidelidade a Deus, como em todas as questões, áreas, situações, desafios da nossa vida. Primeira coisa que Deus requer e espera de nós é fidelidade. Se nós realmente confiamos nele, seremos fiéis. Hoje se fala muito em fé na igreja, fé. Você não pode esquecer que fé tem um primeiro resultado da fé, um primeiro produto da fé genuína é fidelidade. Se não há fidelidade, não há fé. Olha lá, Daniel capítulo 3. O que foi fé? Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que eles mostraram que eles confiavam em Deus? Daniel 3, eles falaram: rei, olha, o Senhor ameaçou e prometeu e decretou que vai nos lançar na fornalha. Agora nós queremos que o Senhor saiba só disso, nós não precisamos saber de mais nada, e nós não vamos falar mais nada. Se o nosso Deus quiser nos livrar do fogo e de sermos torrados, morrermos churrascados, se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar de morrermos aí tostados na fogueira, Ele nos livrará, se Ele quiser. Essa é a fé do cristão bíblico, não é a fé da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade determina, decreta, ordena, profetiza. Como nós falamos aqui domingo de manhã, você perdeu infelizmente. Nós explicamos aqui a heresia da confissão positiva que tem contaminado toda a igreja chamada evangélica no mundo. Mas você não estava aqui, então fazer o quê? Então hoje o pessoal da teologia da prosperidade, da confissão positiva, determina, decreta, ordena, né, profetiza, exige, dá ordens para Deus. Mas o cristão bíblico, ele faz o quê? Ele diz: se Deus quiser me livrar, Ele me livrará. Se Ele não quiser, nós morreremos para a glória dEle, em serviço dEle, e pelo reino dEle, pelo nome dEle. Morreremos e reinaremos com Ele. Imediatamente passaremos a reinar com Ele. Isso é fé, fidelidade. Não nos curvaremos, ó rei Nabucodonosor. Não nos prostraremos diante da tua imagem. Isso é confiar em Deus. Toda vez que você deixa de entregar a Deus o que Ele requer de você, toda vez que você desobedece a Deus e acha que está continuando vivendo em fé, em confiança, cheio de esperança em Deus, você está se enganando. Não está havendo fé, não está havendo confiança, se não há fidelidade. E nessa questão do dinheiro, é que muitas vezes nós mostramos que não há fé
em Deus no nosso coração. A questão do dinheiro é muito reveladora de quem nós somos e de qual é a nossa realidade espiritual. Como é que nós tratamos com o dinheiro? O que fazemos com ele? Como nos relacionamos com Deus em relação a dinheiro? Isso mostra se há em nós verdadeira fé, verdadeiro amor a Deus, verdadeiro temor de Deus, se há em nós verdadeira esperança em Deus, se há em nós verdadeiro compromisso com Deus. Tudo é revelado através da questão do dinheiro, como nós nos relacionamos e tratamos dinheiro. Pense nisso, querido. Deixa eu fazer para você uma pergunta absurda. O que vale mais? Cristo ou dinheiro? O que vale mais? Cristo ou dinheiro? Eu falo, pastor, o que é isso? Pensei que o senhor conhecia um pouquinho da lógica e da Bíblia. Como é que o senhor me faz uma pergunta dessa? Mas, irmãos, na prática, muitos de nós estamos revelando que o que vale mais para nós é o dinheiro, não o Cristo. Você pode dizer, claro, pastor, que é Cristo. Mas é na sua vida? Talvez não tenha sido. Se Cristo vale mais para você do que dinheiro, então por quê? Porque tendo Deus te dado o melhor que Ele tinha, você nega a Ele o dinheiro que Ele te solicita. Por quê? Por que você nega a Deus o que é insignificante em relação ao que Ele te deu? Dinheiro, nós darmos dinheiro a Deus é algo insignificante em relação ao que Deus nos deu. Ou o dinheiro é muito significativo diante de Jesus Cristo, em relação a Cristo. Então, por que, se você tem sido infiel nos dias de ofertas, por que você diz que Cristo é extremamente precioso para você, que Ele é o seu... a gente até canta, né? Não tem outro bem além de ti. Irmãos, muitas vezes a gente é mais hipócrita na hora que cantamos do que em qualquer outra ocasião. Mais hipócrita quando cantamos um hino ou um cântico. Você diz, nós dizemos, não tem outro bem além de ti, mas você não devolve dízimo e oferta. Ou devolve pela metade. Você pensa que a igreja vai viver de vento. Você pensa, tem gente que pensa que o pastor é assim, né? Ele é igual um anjo, que vive de uma energia celestial. Anjo não come, né? Você sabe, anjo não come, anjo não bebe, anjo não tem casa própria, não tem que ter casa, ou alugada ou própria, de qualquer forma. Anjo não tem que colocar filho na escola, pagar água e luz. Pastor não pode tirar férias. Ele é anjo, né? Eu estou aqui respirando para conseguir falar, de tanta fraqueza. Mas eu acho que eu não sou anjo, Dila, eu estou frustrado. Eu acho que eu não sou anjo, que a fraqueza que eu estou sentindo, especialmente hoje. Então a gente pensa que nós não precisamos, né? Que as pessoas que trabalham para a igreja não precisam de dinheiro, de manutenção financeira. Vamos ler de novo o verso 15. Verso 15. Juntos? Graças a Deus pelo seu nome inefável. Oh, glória a Deus. Esse é o versículo mais maravilhoso desse capítulo e talvez de maior parte da Bíblia. Vamos falar de novo?
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmão, sabe o que significa esse versículo? Deus nos deu algo cuja preciosidade não pode ser expressa em palavras, é inefável. Aquilo que não pode ser definido em palavras. Deus nos deu algo cujo valor e grandeza não podem ser descritos com a linguagem humana, é inefável. E esse algo que Deus nos deu é o seu próprio Filho Jesus. Graças a Deus pelo seu dom. Paulo está querendo dizer nesse versículo: eu estou pedindo para vocês darem dinheiro para Deus, darem dinheiro para suprir as necessidades dos seus irmãos. Mas vocês devem se lembrar que nunca poderão dar nada maior ou melhor do que o que Deus lhes deu. Vocês nunca poderão dar nada maior ou melhor do que Deus, porque simplesmente Ele já lhes deu tudo. O seu Filho Jesus Cristo e o novo céu e nova terra, que nós não podemos imaginar o que será, nem como será. Ele nos deu tudo. Paulo está dizendo: Coríntios, pelo amor de Jesus Cristo, deem o dinheiro que vocês já prometeram dar. Deem o dinheiro, cumpra a sua promessa. Por quê? Porque Deus já lhes deu tudo. Ele está querendo dizer: vocês nunca poderão dar mais do que Deus. Vocês nunca conseguirão dar mais do que Ele. Ele já deu o dom dele, a riqueza dele, que nós não podemos definir em palavras o que significa, o valor de Cristo, a grandeza de Cristo, a glória de Cristo, o privilégio que temos por recebermos Cristo da parte de Deus. Jamais poderemos imaginar isso, colocar isso em palavras. Como é que Paulo diz, tendo Deus nos dado tudo, nós negamos o que Ele nos solicita, e que podemos dar perfeitamente? Querido, Deus te deu tudo que Ele podia dar, e Ele só requer, só solicita de você o que você pode dar. Por isso que quando você não dá, você é incrédulo, você é avarento, você é egoísta, você é egocêntrico, você é materialista, quando você não dá o que Deus te solicita. Não tem outra explicação. Para com desculpa, para com pretexto. Se você ganhou R$50, você deve contribuir com 5 ou 10. Sabe por quê? Sabe por que os apóstolos, isso para mim, eu tenho convicção disso. Quando um mandamento do Velho Testamento, um aspecto da lei moral, escute bem, quando um aspecto da lei moral do Velho Testamento não é repetido no Novo, primeiro permanece o princípio do Velho Testamento. Amém? Amém. Escute bem, quando um mandamento da lei moral do Velho Testamento não é repetido no Novo, da lei moral, não estou falando de lei cerimonial, lei civil, que valiam especificamente para Israel, muitos aspectos, né? A maioria dos aspectos, dos princípios, ou dos preceitos, vamos colocar assim, a maioria dos preceitos da lei civil e cerimonial do Velho Testamento foram abolidos por Cristo, só eram válidos para Israel, para o povo de Israel. Agora, os preceitos da lei moral do Velho Testamento, cada preceito da lei moral, quando não é repetido no Novo, continua valendo. Quando ele não é repetido ou modificado no Novo Testamento, prevalece aquele princípio do Velho Testamento, ok? Então, quando Deus diz, traga o seu dízimo, não houve modificação, não houve
abolição desse princípio moral no Novo Testamento. Então prevalece que nós, como Israel de Deus, devemos trazer a Ele o nosso dízimo. Isso é como o padrão mínimo de contribuição. Nós devemos trazer a Deus e entregar o nosso dízimo. Agora, eu pergunto, por que os apóstolos não repetiram o preceito do dízimo no Novo Testamento? Por que os apóstolos não repetiram o preceito do dízimo? Porque eles não queriam, irmãos, que os crentes, a igreja, ficasse presa a um padrão legal ou a um valor mínimo de contribuição. Entendeu? Eles não queriam isso. Os apóstolos esperavam que os cristãos, já estando libertos daquela rigidez, daquele espírito legalista da velha aliança, eles esperavam que aquele espírito da graça, ou seja, que eles contribuíssem com muito mais do que dízimo. Os apóstolos não desejavam que os cristãos ficassem presos a um padrão legal, unicamente legal, ou a um referencial mínimo, que eles não se limitassem a isso, entendeu? Que eles não se limitassem a isso. Olha, não fiquem limitados ao padrão da lei, não fiquem limitados ao mínimo, porque a graça nos deu tudo. Agora nós temos que dar com liberalidade, com generosidade. E é isso que fala esse texto que nós lemos. Então, quando Deus requer dinheiro de nós, Ele não está falando somente do dízimo. Ele está dizendo, o dízimo significa que você está seguindo um preceito que Deus determinou para o seu povo. Mas como você está cheio da graça, motivado pela graça, salvo pela graça, transformado pela graça, você vai dar mais do que o mínimo. Não vai se limitar só à lei, ficar preso à lei. Era essa a expectativa dos apóstolos, do meu ponto de vista. E é o que Paulo expressa nesse texto. Só que nós queremos dar menos do que 10% ou nada, né? A avareza do nosso coração faz isso. Nós queremos menos que 10% ou nada. Vamos tratar aqui até onde o nosso tempo der. Escute bem. O que um cristão revela quando faz a sua contribuição financeira para a obra de Deus? O que um cristão revela sobre si mesmo quando faz a contribuição financeira para a obra de Deus? Fale comigo 5 palavras. Se der, nós vamos passar por elas, examinar cada uma delas. 5 palavras. Escute para você repetir comigo. Zelo. Vamos juntos, eu falo, vocês repetem. Zelo. Generosidade. Liberalidade. Obediência. E graça. De novo. Zelo. Generosidade. Liberalidade. Obediência. E graça. Grave essas 5 palavras, por favor. Zelo, generosidade, liberalidade, obediência e graça. Irmãos, escutem isso. Se a igreja quer ser vencedora,
Se a igreja quer agradar a Deus e ser vencedora, se o cristão quer agradar a Deus e ser vencedor, nós precisamos dominar os conceitos bíblicos. Amém? Eu não entendi nada, pastor, mas amém. Nós precisamos dominar os conceitos bíblicos. Primeiro que nós temos que dominar o Evangelho, certo? Não esqueça, você tem que dominar o... Quando eu digo dominar, estou querendo dizer que você precisa compreender plenamente e praticar eficazmente. Nós temos que compreender o Evangelho plenamente e praticar eficazmente. O que é o Evangelho? Eu estou assim tentando resumir. Eu estou falando do Evangelho, o resumo, né? O resumo da obra de Cristo por nós e de como podemos ser salvos, o método da salvação. Então escute, quando eu estou falando de Evangelho, Evangelho é muito mais amplo do que o método da salvação, da nossa salvação. Mas eu estou falando de Evangelho com esse sentido de o método da minha e da sua salvação. Como é que Deus nos salva? Você precisa entender 4 palavras. A última é composta para ficar fácil. Pecado. Que? Qual é a primeira? Pecado. Segundo, justiça. Terceiro, cruz. 4, arrependimento, fé. Você precisa gravar essas palavras. E você precisa compreender os conceitos envolvidos nessas palavras. E você precisa poder expressar isso com facilidade. Você tem que conseguir explicar para uma pessoa, seja um cristão e principalmente um incrédulo, você tem que conseguir explicar para ele a questão do pecado, explicar com clareza, com objetividade, a questão do pecado. Você tem que conseguir explicar para o incrédulo, para qualquer pessoa, especialmente para sua esposa, seu marido, seus filhos. Você precisa conseguir explicar com clareza e eficácia a questão da justiça de Deus. Por que Deus não aceita o pecador de qualquer jeito? Por que não é só por causa do amor de Deus que o pecador vai para o céu? O amor de Deus sozinho e por si não pode levar ninguém para o céu e não vai levar. Você precisa explicar a natureza de Deus, a questão da justiça, da santidade, da ira de Deus. Você precisa conseguir explicar isso para o seu filho, sua filha, sua mãe, sua nora, sua sogra, seu vizinho, seu colega de trabalho. Explicar isso com eficiência, com objetividade, com clareza, com eficácia. Porque só o amor de Deus não salva e não vai salvar o pecador. Terceiro, aí entra a questão, né? Que os evangélicos se embananam tudo. No fator mais crucial da mensagem da Bíblia, do Evangelho, os cristãos se perdem. Você precisa conseguir explicar a cruz de Cristo. Por que o sacrifício de Cristo? Qual a razão do sacrifício de Cristo na cruz? Por que Jesus morreu? O significado dessa morte, desse sacrifício? A obra de Cristo você precisa explicar. A vida perfeita dele, a morte vicária ou substitutiva dele, a ressurreição dele. Para você ser um cristão eficiente, para aplicar isso na sua própria vida, primeiro você tem que aplicar o Evangelho na sua própria vida. Amém. Mas se você não entender e não souber explicar, vai ser difícil você aplicar na sua própria vida. E vai ser muito difícil você pregar a mensagem da cruz para os outros, se você não entende. E quarto, você tem que saber explicar com eficiência
como é que uma pessoa recebe pessoalmente o valor da cruz, a salvação da cruz. Como a pessoa recebe? Por meio do arrependimento e da fé. O que nós falamos hoje, quando vamos evangelizar? Aceita Jesus. Por isso as pessoas estão dentro da igreja sem arrependimento, sem fé bíblica, indo para o inferno. Porque a gente não consegue explicar arrependimento e fé. Como a pessoa recebe a salvação que está na cruz de Cristo. Então, primeiro você precisa dominar o Evangelho. Segundo, você precisa dominar a oração. Um cristão que não domina a oração, não será um cristão vencedor. Primeiro, não vai agradar a Deus, não vai vencer o diabo, não será vencedor. Espiritualmente falando, não. Sem oração você pode ser muito vencedor. Escute aqui, talvez você não está nem importando com isso. Sem oração você pode ser muito vencedor. Profissionalmente, empresarialmente, financeiramente. Sem oração você pode ter uma belíssima casa, um belíssimo carro, que você exibe para toda Montes Claros e se vangloria, né? Um maravilhoso carro, uma belíssima casa. Sem oração você pode ter uma excelente saúde por certo tempo. Excelente saúde. Sem oração você pode morrer com 80 ou 90 anos. Sem oração você pode até ter um casamento feliz, até ter filhos dos quais você se orgulha. Mas escute bem, sem oração você nunca vai vencer. Não vai vencer o pecado, não vai vencer o diabo, não vai vencer o mundo. Você será um fracassado naquela única coisa que Deus queria que você fosse, que Deus determinou que você fosse vencedor. Você será o pior fracassado, o pior derrotado, naquilo que Deus determinou e planejou desde a eternidade que você fosse um vencedor. Agora os crentes de hoje não querem orar. Se você não dominar a oração, querido, acabou. Quando eu digo que você, como cristão, precisa orar no mínimo, eu não estou falando que você tem que orar só isso. Você tem que orar no mínimo 1 hora por dia. Isso é pouco, mas no mínimo 1 hora por dia. Talvez, pastor, o que é isso? Onde o senhor está? O senhor está em outro planeta? Sabe por que você não pode orar no mínimo 1 hora por dia? Porque você gasta tempo com coisas supérfluas. Gasta tempo com coisas da carne. Satisfazem a carne. Por isso você não pode orar nem 1 hora por dia. Então primeiro você precisa dominar a oração. Primeiro você tem que dominar o Evangelho. Segundo você tem que dominar a oração. E terceiro você tem que dominar o dinheiro. Você entendeu? Você tem que dominar o dinheiro. Porque talvez ele tenha te dominado. E sabe como o dinheiro talvez tenha te dominado? Porque nem o que Deus pede você tem devolvido. A oferta. Quando foi que você ajudou um irmão aqui na igreja? Tirou o dinheiro e falou: irmão, eu sei que você está passando necessidade, está aqui 50 ou 100 reais. Ou 10. Não, que é isso? Eu não posso. Eu ganho só um salário mínimo. É por isso também, irmão, que o salário não aumenta. E às vezes nem o dízimo você traz. Você entrega o dízimo, você entregou o dízimo talvez de novembro, não entregou de dezembro até agora.
Fica aqui, pastor e o Espírito Santo na expectativa, quem sabe, né? Ainda chega nesse mês, até dia 20, até o mês não acabou ainda. Talvez nem o dia você entregou. Agora, o que revela, irmãos? Nosso domínio do dinheiro. Ou seja, nós fazemos a vontade de Deus em relação ao nosso dinheiro. É isso que eu estou falando de você dominar o dinheiro. Fazer a vontade de Deus em relação ao dinheiro. Primeiro, isso revela zelo. Olha o verso 2, diz assim, escute bem, acompanha aí, 2 Coríntios 9:2, não fique com pressa, não terminou o tempo, e além disso, você gasta tempo com coisas que são menos importantes do que a pregação da palavra aqui na igreja, e é só uma vez em 7 dias, pelo amor de Deus, não fique com pressa, saia dessa carnalidade, expulsa o demônio, e sobretudo expulsa o seu próprio pecado, não fique com pressa não. Verso 2, juntos, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, é o final do verso 2, né? Vamos falar juntos? E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Irmãos, o que significa zelo? Zelo significa cuidado, preocupação, dedicação, responsabilidade. Paulo está dizendo que eles tinham zelo, e Paulo está desafiando eles ao zelo. Os crentes de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto tinham prometido uma oferta, uma grande oferta, para atender necessidades de cristãos pobres de Jerusalém. E eles ficaram muito entusiasmados no início, eles ficaram vibrantes, nós vamos dar essa oferta, e nós vamos fazer, e nós vamos acontecer. Aí passou o tempo, sabe como é que é? Quem aqui já fez uma promessa assim, ficou tudo tão entusiasmado, daí um mês, uma semana, um mês, é bem... né? Às vezes quando se levanta uma oferta na igreja, o irmão fala assim, é R$500, cada um aqui precisa ajudar, porque nós... Aí o irmão, não pastor, conta comigo, levanta as duas mãos, daí 15 dias não levanta nenhuma, bem pastor, olha, e aí, adeus oferta. E os coríntios estavam assim. Aí Paulo falou, olha, se vocês forem fiéis, se vocês entregarem aquilo com que se comprometeram, vocês vão estar mostrando zelo por Deus, responsabilidade, cuidado, dedicação. Quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, você está mostrando um coração preocupado, cuidadoso, responsável com a manutenção das pessoas da igreja, do patrimônio da igreja, das instalações da igreja. Irmãos, se nós não formos zelosos, olha bem, se nós não formos preocupados, dedicados, comprometidos, se nós não formos zelosos com as pessoas que trabalham para a igreja, com o patrimônio, com as instalações, né, com os necessitados, que vão precisar de ajuda, de auxílio da igreja, se nós não tivermos zelo quanto a isso, então o nosso coração não foi regenerado. É difícil a gente falar que a gente é crente, se a gente não tem zelo por Deus, sua glória, sua igreja. É difícil falar que é crente. Quando você mostra zelo com as coisas aqui, físicas, materiais, você está mostrando zelo com o reino de Deus, com o próprio reino, e com a promoção desse reino. Talvez você tenha mostrado zelo, né? Você tem mostrado muito zelo com a sua casa. Eu passei 5 anos, né? 5 anos esperando para terminar minha área do fundo da casa. A Santília viu, você viu lá, né, Santília? Como era e como está agora. Eu consegui colocar cerâmica agora.
no chão da área, consegui rebocar o muro, consegui fechar as brechas de volta, que a água entrava tudo, para todo lugar, entrava água. Talvez você tenha mostrado muito zelo com a sua casa, aquela preocupação em consertar, em reformar, em melhorar, mas e com a casa de Deus, com a igreja, com o reino? Você tem sido zeloso? Que nós temos que ser mais zelosos, irmão, mais zelosos com o que é do Senhor do que com o que é nosso, vai ficar por aqui, vai acabar aqui. Você tem mostrado muito zelo talvez com o seu carro, seu carro está assim impecável, né? Quebrou uma faisquinha, você vai lá e já troca aquela peça. Não pode. Deu um arranhãozinho, vai lá na funilaria. Meu carro, troca o óleo todo mês. Anda 2.000 quilômetros, já troca o óleo. Olha, tem que preservar o motor. Mas e a casa do Senhor? E a obra de Deus e o reino de Deus, como é que está? Tem gente que anda numa moto assim, né? Uma moto digna de qualquer desfile de moto. Só que o dízimo dele está indo na moto. A oferta dele já foi na moto. A gente mostra um extremo zelo para os nossos filhos, né? Irmão, a maioria dos cristãos hoje, a maioria dos crentes hoje, essa é a realidade. Meus filhos, minha vida. Não é Jesus que é a sua vida, são seus filhos, né? Eles não ficam com a carizinha na boca, não ficam com um dentezinho cariado. Você viu uma carizinha, vamos no dentista hoje, agora. No médico todo mês, deu uma gripinha, vamos para o médico. Aí é aula de que aula, de inglês, de informática. O melhor colégio da cidade, se você puder, você paga. Melhor colégio da cidade. Por quê? Porque ele tem que ser, né? Tem que ter uma formação excelente, porque o mercado é extremamente competitivo, e ele precisa ser um profissional bem sucedido. Então aquele zelo com os nossos filhos, mas só materialmente. Quantas horas você gasta por semana ensinando a Bíblia para o seu filho? Esse zelo que você tem não vai valer nada. Nada. Daqui uns dias você morreu, seus filhos morreram, e se você não ensinou a Bíblia para ele pelo menos 2 horas por semana, uma grande possibilidade dele ser um ímpio e estar no inferno, junto com você talvez. Seu zelo não valeu nada. Deus está querendo, irmãos, que nós tenhamos zelo pelo seu reino, sua glória, sua casa. Segundo, generosidade. Verso 5 e 11, vamos ler aí o verso 5, o que diz o verso 5? Vamos juntos? Como expressão, vamos lá, só essa parte, como expressão de generosidade, não. Então Paulo está dizendo, traga a sua oferta, deem a oferta, deem a contribuição financeira de vocês, como expressão de generosidade, não de 11. Diz lá no meio, lá, ó, para toda generosidade, para toda. Escute aí, o que significa generosidade? Significa benignidade, benevolência, desambição, desapego, desinteresse, desprendimento. Vou repetir, generosidade significa benignidade, benevolência, desambição, desapego, desinteresse, desprendimento.
E ele está falando aqui especificamente de desapego, desambição, desinteresse de coisas materiais, desprendimento de coisas materiais, especialmente do dinheiro, que eles deviam dar para o Senhor e para os irmãos. Generosidade é o sacrifício pessoal em benefício dos outros. Você está entendendo? É o sacrifício pessoal em benefício dos... Isso é generosidade. Irmãos, essa é a atitude que Deus mais demonstra para com todos os seres humanos. Generosidade. Senão já estava todo mundo no inferno. Sabe por que os ímpios estão vivos? Milhões de ímpios estão vivos aí na terra, com oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvos, porque Deus é generoso. Deus é extremamente benevolente, longânimo, compassivo. Deus retém a sua ira, Deus retém o seu ódio. Deus tem retido o seu ódio, a sua ira contra o pecado, contra o mal, contra o ímpio. Deus tem retido o seu ódio, porque Ele é extremamente generoso, misericordioso. Quando você é generoso, é que você mais se parece com Deus. Você tem sido generoso? Generoso. Irmãos, escute. Dar dinheiro para Deus é a coisa mais fácil. Você acha que dar dinheiro é difícil? Então para você, tudo vai ser extremamente difícil. Porque a coisa mais fácil de dar para Deus é dinheiro. Difícil é dar um louvor, aquele louvor, né? Que Deus faz assim, oh, que felicidade, que prazer com o louvor desse meu filho ou dessa minha filha. Difícil é dar o louvor. Muito mais fácil é dar dinheiro. Difícil é dar oração. Por isso que talvez você não ore nem 1 hora por dia. A oração que Deus requer do Gênesis ao Apocalipse, que o filho dele seja um homem ou uma mulher de oração. Difícil é amar a Deus de todo o nosso coração. Difícil é meditar na lei do Senhor de dia e que o Senhor nos manda meditar nela de dia e de noite. O que a maioria dos crentes hoje faz? Trabalha de dia e de noite. Vai para o trabalho, vem para casa, ainda traz trabalho. 8, 9, 10, 12, 14, 15 horas por dia. Mas não medita na lei do Senhor de dia e de... Agora, se você dá dinheiro de coração, é mais fácil. Se dá porque ama o Senhor, tem fé no Senhor, quer obedecer e agradar ao Senhor. Porque o dinheiro é só você pegar e trazer. Dar tempo para Deus é muito mais difícil que dar dinheiro. Dar tempo para Deus, tempo. Uma coisa das mais difíceis para nós é dar tempo, para quem nós devemos dar tempo. Eu dar tempo para a Rosana, eu dar tempo. O Bruno não, o Bruno já está grandão, não precisa muito do meu tempo. Mas o Bruno chega lá em casa, eu estou trabalhando. Ontem à noite, 8h30 da noite. 8h30 da noite eu estava trabalhando. Aí o Bruno chega com a Priscila. Eu tenho que parar aqui, eu tenho que ir lá, sentar com o Bruno, pelo menos um pouco, conversar com ele. E eu fui só por isso, viu, Bruno? Fica sabendo. Aí voltei para o meu trabalho, 30 minutos de sono. Mais tarde eu fui dormir. Para poder dar 30 minutos de tempo para o Bruno e para a Priscila. Difícil é dar tempo. Mas se nós damos, irmãos, dinheiro de coração, nós estamos mostrando alguma generosidade. Nós estamos nos parecendo com Deus. Amém?
Quer saber quem realmente você é? Quer saber quem de fato você é? Qual o seu verdadeiro caráter? Pergunte e saiba se há generosidade em você. Generosidade, benevolência, compaixão, desprendimento, desambição, desapego, benignidade com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, né? Generosidade. Quando se traz o dízimo e oferta, você mostra, se traz de coração, né? Se traz porque ama Cristo, ama a igreja, né? Traz porque você quer ver o reino de Deus suprido, e Deus quer usar os seus filhos para a provisão do seu reino, porque Ele nos dá tudo, né? Ele nos dá tudo. Aí fala, agora devolve essa parcela, para que o meu reino tenha as provisões. Você mostra generosidade quando você é fiel. Ainda tem tempo para a gente ver o terceiro aqui. Liberalidade. Verso 13, leia lá comigo. Juntos. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Juntos. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Irmãos, nessa palavra, esse texto, nesse contexto, essa palavra liberalidade significa, ela fala de uma pessoa que não é egoísta, não é avarenta, não é individualista, não é apegada com as coisas materiais. Liberal. Você dá o seu carro, você dá o seu tempo, você dá a sua roupa, você dá a sua atenção, o seu carinho, você dá o seu dinheiro. Você é liberal. Mas você faz isso com discernimento, com bom senso. Com bom senso. Você dá para quem necessita. Para uma situação onde há uma verdadeira necessidade. E você sabe que Deus quer que você se envolva ali. Você não vai dando geral. Sem discernimento e sabedoria de Deus. Uma pessoa liberal é uma pessoa pronta a dar, a repartir, a ajudar os outros, a socorrer os necessitados. Ela é liberal. Nesse sentido é maravilhoso ser liberal. Tem o liberal teológico, né? O liberal teológico, esse é do diabo. Tem o liberal moral, né? Sem padrões e princípios morais. Não, você pode falar tudo, fazer tudo também sexualmente. Sexualmente, vestuário, tal, televisão, internet. Oh, vamos nadar de braçada. Esse liberal, moral, espiritual é maligno, é diabólico. Agora o liberal no sentido de ser desapegado do seu dinheiro para ajudar quem de fato necessita. O liberal, ele se dedica a suprir as carências dos irmãos em Cristo, da igreja e até de outras pessoas que não são da igreja. Liberalidade. A Bíblia diz lá em Romanos 12: aquele que contribui com liberalidade, coração aberto, disposto. Se você pode dar 200, não dê 100. O liberal é aquele que a pessoa precisa de 200, ele pode dar 200, ele dá 200. Ele não dá 100. Não, mas o irmão está precisando de 200, eu vou dar só 100. Não, vou dar 200. Vai atender a sua necessidade de 200 reais? Vai. Você pode dar 500, o irmão precisa de 500, então você contribui com 500. Agora, se você não pode dar 200, você fala assim: ó, irmão, vou te dar 200, você não pode dar 500, eu vou te dar 200, e vou orar para que Deus levante pessoas para te dar os outros 300. Vou orar. Você é liberal. O dízimo tem que ser com liberalidade, com desapego, irmãos.
Nós temos que entregar o dízimo, entregar a oferta, não com o coração cheio de egoísmo, de avareza, aquele materialismo. Não com tristeza, como diz aqui o próprio texto. Liberalidade. Eu peço que você repita comigo essas 4 frases para nós orarmos. Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Onde eu coloco o meu dinheiro, aí está o meu coração. Vamos falar juntos? Onde eu coloco o meu dinheiro, aí está o meu coração. De novo. Onde eu coloco o meu dinheiro, aí está o meu coração. A minha utilização do dinheiro revela quem eu sou. Todos juntos? A minha utilização do dinheiro revela quem eu sou. De novo. A minha utilização do dinheiro revela quem eu sou. Terceiro, dinheiro é o fator mais determinante e revelador da minha vida. Todos juntos? Dinheiro é o fator mais determinante e revelador da minha vida. Quem é você? Quem somos nós? Isso é revelado pela maneira que nos relacionamos com o dinheiro. Quem de fato nós somos? Revelado pela maneira que nos relacionamos com o dinheiro. E Jesus falou: não podeis servir a 2 senhores. Ou vocês vão servir ao dinheiro, mamon, ou vão servir a Deus. E sabe, eu já expliquei aqui, depois oportunamente nós vamos explicar de novo. Sabe o que significa riquezas nesse texto? Jesus falou: você não pode servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza no grego devia ser traduzida diferente, porque a palavra é mamon. Jesus está dizendo que existe um demônio assim, super poderoso, um demônio bem agraduado, um demônio de alta patente, de alta graduação, que trabalha com os seres humanos, só nessa questão do dinheiro, das finanças. Quando você deixa de obedecer a Deus na questão do dinheiro, sabe quem você está obedecendo? Esse demonão, mamon. Ele está te guiando, te influenciando, te direcionando e te manipulando. Quando nós somos infiéis a Deus na questão do dinheiro, estamos sendo manipulados por mamon, por esse demônio de alta patente, que o diabo determinou e designou para tentar e para destruir os homens na questão financeira. Você não pode servir a Deus e servir mamon. É um ou outro, disse Jesus. O dinheiro revela quem comanda a nossa vida, se é Cristo ou se é Satanás. O modo que tratamos com o dinheiro. E por último, fale comigo: eu nunca conseguirei dar mais do que Deus. Todos juntos? Eu nunca conseguirei dar mais do que Deus. De novo? Eu nunca conseguirei dar mais do que Deus. Então dê, porque Ele já te deu. E vai continuar te dando. Mais e mais e mais com abundância. Como nós vamos aprender ainda nesse texto, na continuação. Ele vai te dar tudo que você necessita de verdade. Ele vai te dar o melhor. Ele quer te dar o melhor. Também financeiramente. Isso não quer dizer riqueza. Pelo amor de Deus, não entenda assim. Ele quer te dar tudo que você necessita, de fato necessita. Ele quer suprir cada uma das suas necessidades. Deus tem o melhor para nós financeiramente também. Só que nós às vezes servimos a mamon e aí perdemos a bênção e a vitória e os privilégios que Deus tem para nós. E sabe por quê? Muitas vezes, porque a gente é dizimista 3 meses e quer que Deus faça maravilhas. Aí Deus continua nos provando, né? 1 ano, a vida toda sendo dizimista e tendo aflições,
Irmãos, a Bíblia não diz que você vai ficar sem aflições. A Bíblia diz que Deus vai suprir as suas necessidades. Seja fiel. Seja fiel. Você nunca vai conseguir dar mais do que Deus. Lembra disso. Ele já te deu, vai te dar mais e mais.